Essa questão pode aparecer em uma das suas provas esse ano. Foi uma questão do Colégio Naval de 2022. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para você saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você e curte esse vídeo também, porque não vai te custar nada. Muita atenção nessa questão do Colégio Naval 2022. Se você vai fazer ESA, se você vai fazer SPSEX, ex-FESEX, essa é uma questão, o tema da questão pode aparecer na sua prova. Mas que questão? Que eu não tô vendo questão. Olha agora na tua tela essa questão aí. Você vai pausar o vídeo, beleza? Pausa o vídeo e você vai ler com calma. Tranquilo? Leia com calma a questão e coloque o gabarito aqui nos comentários. Eu estou esperando você pausar a questão e colocar o gabarito aqui nos comentários. Beleza? Leu com calma? Show de bola? Então, ó, agora eu vou ler com vocês, a questão vai continuar na tela. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem que ir direto no comando da questão. Então, a questão está te pedindo: está correto o que se afirma apenas em... Beleza, ele só quer a opção correta. Isso é muito importante porque quando às vezes você lê as opções e você vai ver no comando da questão, você vai ver que às vezes ela está falando sobre a incorreta e você tem que ler de novo. Então, primeiro leia o comando, veja o que a questão quer, depois volte nas opções. O esforço, questão de número 30 da prova do Colégio Naval, prova amarela. O esforço de guerra exercido por militares brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Antes de mais nada, volta pra cá, ó. O esforço de guerra exercido por militares brasileiros. O esforço de guerra exercido por militares brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o tema da questão é sobre militares brasileiros. Show. Aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Por que eu falei que essa questão ela pode aparecer na sua prova? Porque quando a gente fala de militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um dos assuntos que mais aparecem nos editais, né? Que é o assunto de Era Vargas. Então esse aqui é o assunto de Era Vargas, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, quando a gente fala de Era Vargas, a gente está falando aqui de quê? De Estado Novo, de New State. Ah, moleque, pega meu inglês. De New State, Estado Novo, que é a última fase ali da Era Vargas, que vai até 1945. Beleza, mas sigo falando. Por que esse assunto pode aparecer na sua prova? Porque esse ano completam 80 anos da entrada do Brasil, 80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aí você tá falando, mas a conta não fecha. Por quê? Porque quando a gente fala em entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a sua cabeça, muitas das vezes, ela vai vincular a 1944. Mas muito cuidado, por quê? Porque o Brasil, ele entra em 1942. Beleza? Então são 80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Show de bola? Percebendo isso, o que você vai entender? É que isso pode aparecer na sua prova. Só que, muito cuidado, por quê? Porque em 1942 o Brasil ele não entra na guerra. A gente tem que pontuar muito isso aqui. O Brasil em 1942 ele não entra na guerra em que sentido? Ele não envia tropas para conflitos. Então em 1942 a gente tem a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Brasil entra ao lado dos aliados, beleza? Então Brasil entra ao lado dos aliados. Isso é um ponto muito importante. Saber que o Brasil entrou ao lado dos aliados, ou seja, o Brasil não estava ao lado da Alemanha, o Brasil não estava ao lado da Itália, o Brasil não estava ao lado do Japão, do chamado eixo, né, o eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Só que essa entrada do Brasil ao lado dos aliados, ela na verdade não é com o envio de tropas inicialmente, o envio de tropas só ocorre 2 anos depois, que aí a cobra vai fumar de verdade. Aqui em 1942, o que nós temos? Nós temos um envio de materiais essenciais que o Brasil vai enviar, o envio de materiais essenciais, e nós temos nesse primeiro momento o patrulhamento pelo Atlântico Sul. Aqui, ó, e patrulhamento pelo Atlântico Sul. Beleza? Tranquilo. Patrulhamento pelo Atlântico Sul.
Vale ressaltar que um dos fatores que leva a essa entrada é uma pressão dos Estados Unidos e também alguns submarinos alemães que vão bombardear aí navios brasileiros. Então a gente tem aqui, ó, Atlântico Sul, pá, beleza? Fazendo esse patrulhamento ali na região do Atlântico Sul. Show de bola! Então você já tem aqui uma ideia do que a questão ela vai estar te falando, qual é o tema da questão. Agora vamos voltar. Olha aí, acerca desse esforço, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar as afirmativas abaixo. Vamos começar pela afirmativa de número 1. Acompanha aí comigo na sua tela. Então, na afirmativa de número 1, ele fala: os militares brasileiros participaram apenas como observadores para o aprendizado de táticas e estratégias no teatro de operações militares europeu, tanto junto aos aliados como aos países do eixo, sendo respeitado por todo o conflito a neutralidade por parte do governo do Brasil. Volta pra cá. Essa aqui de cara tá errada. A opção número 1, ela de cara você já sabe que está errada. Por quê? Porque você sabe que o Brasil, ele envia tropas, né? O Brasil envia a famosa FEB. Envia a FEB em 1944 ao lado de quem? Ao lado dos, o quê? Isso, dos aliados. Então, muito cuidado, né? Vão vencer ali as batalhas de Monte Castelo e Montese. Então, nós temos sim o envio de tropas e nada de neutralidade. Agora, vamos para a opção número 2. Volta aí para a tela. Então, a 1 você já sabe que está errada. Tudo que tem 1 você descarta. Portanto, você já descartaria a A, você descartaria também a letra D. Beleza? Questão número 2. O envio de militares para a Itália, entre outras atuações, marcou a participação do Brasil com os aliados, considerando o estado de guerra declarado por Vargas em agosto de 42. Beleza, show de bola. Então, o Brasil participa ao lado dos aliados, show de bola. Se você for olhar as opções, você poderia então marcar a B e você poderia marcar a E, mas aí a gente tem que ver a 3. Vamos lá, volta para a tela aí e vamos ver a opção de número 3. Olha só, vamos ver a opção de número 3. Lê aí comigo a opção de número 3. Ele vai falar o seguinte: a participação dos militares ao lado dos países que compuseram o eixo Roma, Berlim e Tóquio foi fundamental para a vitória alemã, muita atenção, para a vitória alemã até 1941, quando forças militares dos Estados Unidos entraram no conflito. Volta, ó, a participação dos militares ao lado dos países que compuseram o eixo, gente, errado. Mais uma vez, errado. Volta pra cá. Por que essa opção tá errada? Porque nesse caso aqui, o Brasil participa, ao lado dos Estados Unidos. Lembra que já existe um vínculo do Brasil com os Estados Unidos por conta do financiamento que os Estados Unidos vai fazer para a criação da CSN, o empréstimo ali em troca de bases militares no Nordeste para acessar com mais facilidade a África. Então essa troca para a criação da CSN gera uma aproximação maior entre Brasil e Estados Unidos. Eu não estou dizendo que antes o Vargas ele não tinha uma aproximação também com os ideais ali próximos da Alemanha, não é que Vargas era nazista, fascista, não era isso, mas ele tinha também uma aproximação. Ele ficava ali se equilibrando entre os dois. O que fizesse uma proposta melhor, ele estava mais favorável. Então, Brasil ao lado dos aliados. Portanto, qual seria o teu gabarito dessa questão que pode aparecer na sua prova? Muita atenção, que o seu gabarito, portanto, seria o quê? Letra B. Só pode ser a questão... Opção de número 2, letra B de bravo. Beleza, minha galera? Então, ó, questãozinha do Colégio Naval de 2022. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. Curte esse vídeo também, não te custa absolutamente nothing. E, ó, vamos embora, rumo à sua aprovação e muita atenção nessa questão, que é uma data comemorativa. Tamo junto, um abraço.